Olá, espero que você esteja bem, sua família também. Vemos aí esse momento bem conturbado, muita notícia ruim, muitas pessoas doentes, lutando pela vida. E nós seguimos meditando na palavra do Senhor, orando a Deus, crendo e confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Hoje esse vídeo tem como objetivo a gente seguir nossa série de estudos com base no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do pastor Peter Scazzero. Se você tem acompanhado, nós temos estudado os 10 primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. A gente já viu vários deles, né? Eu vou até ler aqui. Nós já vimos usar Deus para fugir de Deus, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo, morrer para as coisas erradas, negar o impacto do passado sobre o presente, dividir nossa vida entre os compartimentos secular e sagrado, fazer para Deus em vez de estar com Deus, espiritualizar o conflito, encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Semana passada, viver sem limites. E por fim, hoje, o 10º sintoma dos primeiros, né? O 10º aí de uma espiritualidade emocionalmente doentia, julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Interessante que ele abre esse tópico desse sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia, citando um monge, né? Diz que o monge deve morrer para o seu vizinho e nunca julgá-lo de modo algum, seja no que for. E diz ainda, se você está ocupado com os seus próprios defeitos, não tem tempo para ver os defeitos dos seus vizinhos. Se você está ocupado com os seus próprios defeitos, não tem tempo para ver os de seus vizinhos, os defeitos dos seus vizinhos. Aí ele vem falar que ele aprendeu, né, especialmente porque é pastor, que sempre deveria aconselhar, deveria orientar, deveria trazer respostas às perguntas das pessoas. E ele começou a perceber que ele não tinha solução para todas as coisas, resposta para tudo, né? E aí ele também começou a observar que não só pastores, mas também crentes de maneira geral, têm muita facilidade de apontar, né? Apontar as injustiças, os erros, os pecados, dar conselhos para os outros, quando julgando a jornada espiritual dos outros, quando na verdade as pessoas têm dificuldade de procurar se ocupar com os seus próprios defeitos, né? Eu tenho que me ocupar primeiro com os meus próprios defeitos, com os meus pecados, você com os seus, né? Mas ele observou que ao longo dos anos todos de experiência ministerial, que nós, seres humanos, os cristãos de maneira geral, tem essa facilidade de indicar e apontar o defeito do outro, o pecado do outro, a injustiça que o outro comete, né? E aí ele diz assim, isso tem sido um dos maiores e mais constantes perigos no cristianismo, a dicotomia, nós versus eles. No sentido de nós os perfeitos, nós os corretos, nós os salvos, nós os santos, e eles os imperfeitos, pecadores, sem salvação e etc. Ele diz que, em geral, nós transformamos nossas diferenças em superioridade moral ou virtudes. E ele vê isso o tempo todo quando a gente julga as pessoas, de várias formas. Ele vai citar aqui, interessante, que cita os presbiterianos, né? Ele diz assim, julgamos os presbiterianos por serem organizados demais. Julgamos os pentecostais pela falta de organização. Julgamos os episcopais por suas velas e orações escritas. Julgamos os católicos romanos por sua opinião a respeito da ceia do Senhor e os cristãos ortodoxos da parte oriental do mundo por sua cultura estranha e seu amor por ícones sagrados. Ele diz assim, a gente julga as pessoas pelo tamanho do cabelo, pelo comprimento. É muito curto? É muito comprido? Julgamos porque se vestem bem ou se vestem mal. Julgamos pelos filmes que as pessoas assistem. Julgamos pelos carros que elas compram, pelas coisas que elas têm. E aí a gente cria um grupo infindável de formas de classificar as pessoas. Daí ele dá alguns exemplos interessantes também. Ele diz assim, aqueles artistas e músicos, eles são estranhos.
Aqueles engenheiros são muito cerebrais, frios como geladeira. Os homens são idiotas. Eles são socialmente infantis. As mulheres são excessivamente sensíveis e emocionais. Os ricos são consumistas e egoístas. E os pobres são preguiçosos. Então, o tempo todo, essa coisa de julgar o outro, né, de apontar o dedo, de querer resolver o problema do outro, é um indício de que nós estamos com problemas na espiritualidade. Ele cita Mateus 7, de 1 a 5. Ó. Jesus disse que a menos que primeiro eu tire a trave do meu olho, sabendo que tem enormes pontos de cegueira, estou em perigo. Devo enxergar o extenso dano que o pecado faz a cada parte que me compõe. Emoção, intelecto, corpo, vontade e espírito. Antes de tentar remover o cisco do olho do meu irmão, eu preciso tirar o do meu, a trave que está no meu olho. Então, isso é bíblico. O próprio Jesus nos ensinou assim, que nós precisamos primeiro cuidar dos nossos problemas. Julgar a jornada espiritual do outro é um dos primeiros 10 sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. De fato, quando eu só aponto para o outro, quando eu só olho para o outro, vejo o defeito do outro, eu estou me esquecendo de que eu sou pecador, de que eu tenho meus defeitos, de que eu preciso culpar a minha mente em resolver os meus pecados, pedir perdão, com arrependimento, etc. Mas normalmente as pessoas têm uma facilidade muito grande de julgar, como ele põe aqui, até pelo tamanho do cabelo, pela roupa que veste, pelo gesto que faz, pelo carro que compra, né? Então nós temos essa facilidade. Agora, qual tem sido a nossa postura? O que é que nós temos feito no sentido de cuidarmos primeiro dos nossos pecados, de tentar resolver primeiro os nossos defeitos? Certa vez alguém disse que quando eu evidencio o pecado do outro, o erro do outro, o problema do outro, eu consigo abafar um pouco os meus defeitos, os meus pecados, porque eu evidencio do outro e ele fica ali em evidência, e as pessoas observam aquele pecado e aquele pecador. E eu, pecador aqui, não estou em evidência, consigo me esconder em relação ao que as outras pessoas poderão perceber na minha vida, em termos de pecado, em termos de erro, em termos de injustiça e etc. Então, é natural, infelizmente, é uma tendência natural do ser humano de julgar a jornada espiritual do outro. Cuidado com isso. Se você tem, infelizmente, pendido para esse lado, né, a gente está pendendo muito para isso, nós versus eles, essa coisa de que tem crente que acredita que a salvação está só dentro da igreja, né, que não há salvação fora da igreja. Jesus nunca disse, a palavra de Deus nunca disse que serão salvos aqueles que frequentarem a igreja, né? Diz que serão salvos aqueles que confessarem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, com sua boca confessar, né? É claro que esse confessar e entregar a vida para o senhorio de Cristo acaba gerando a consequência, né? Consequentemente, nós passamos a frequentar algum grupo, alguma igreja, para poder celebrar Jesus em comunhão, até porque a comunhão é bíblica, né? Quando eu entendo, Deus está em todos os lugares, então eu vou ficar aqui na minha casa e sozinho vou... Você consegue adorar Deus sozinho, mas a vida em comunhão é vital, né? É fundamental. A brasa fora do braseiro ela vai apagar, não tenha dúvida disso. Então a comunhão ela faz parte, mas não é isso que salva. O que salva é confessar Jesus como Senhor e Salvador. E aí o que acontece? Nós precisamos de uma espiritualidade saudável. E aí um dos sintomas que eu preciso resolver é parar de julgar o outro e começar a me julgar. Me julgar no sentido de resolver os meus problemas, os meus defeitos, arrepender dos meus pecados, olhar as injustiças que eu cometo e não o outro. Antes de eu querer tirar o cisco do olho do outro, eu preciso me ocupar em tirar a trave que está no meu olho. Que Deus abençoe a sua vida nessa quinta-feira, com esse estudo da espiritualidade. Que Deus abençoe você, sua família, que todos permaneçam bem e em segurança.
Na semana que vem seguiremos então o nosso estudo da espiritualidade emocionalmente saudável. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.